E aí, pessoal, beleza? Chegamos aqui para a segunda parte, que a gente vai falar dos sais minerais. Então, na última aula, a gente começou falando sobre substâncias inorgânicas. Falamos que eram substâncias muito simples, encontradas na natureza, com facilidade na natureza, e que começamos a falar da água. Agora, a gente vai seguir para o cálcio, tá? O cálcio, quando a gente fala de substâncias inorgânicas, que a gente vai falar de sais minerais, nessa parte, não tem muito o que você mudar, tá? O que você precisa estudar é estudar onde que esses sais minerais são encontrados com facilidade na alimentação e também quais são as principais funções. Essa é são os principais pontos que você precisa trabalhar, tá? Então, a primeira coisa, onde que o cálcio é encontrado com facilidade? Geralmente em leite e derivados do leite, tá? Também são encontrados em alguns vegetais escuros, né? De cor escura, como por exemplo, a couve, é um vegetal com a cor muito escura, tem bastante cálcio. Para que serve o cálcio no nosso corpo, Vinícius? Vamos lá. O cálcio ele tem como principal função a formação de ossos e dentes. É através do cálcio que se formam principalmente os ossos e os dentes. Outra que aparece muito em prova e vocês costumam esquecer sempre: contração muscular. O nosso músculo só se movimenta se tiver a presença de cálcio, tá? A gente só consegue fazer essas movimentações se tiver na presença de cálcio. Tranquilo? Vamos para o próximo sal para a gente não perder muito tempo. Ferro. Né? Para que o ferro é importante? Aonde que ele é encontrado? Ah, Vinícius, eu sei que tem ferro no feijão, porque minha mãe fala direto, tem que comer feijão porque tem ferro. Tá, beleza, verdade. Tá? Outro local que tem ferro é a carne vermelha. Carne vermelha tem muito ferro. E o que é interessante, o ferro da carne vermelha, ele é de mais fácil absorção do que o ferro do feijão. Então, o ferro do feijão, ele é menos fácil de ser absorvido do que o da carne vermelha. O que acontece? Cai em questão direto na prova, né? Concursos aí da vida, que o pessoal fala, o brasileiro tem o hábito de comer feijoada. E logo depois da feijoada, chupar uma laranja. Por que isso é importante? Galera, é legal por quê? Porque quando a gente tem o chupa-laranja, a laranja ela tem vitamina C. E a vitamina C transforma o ferro do feijão num ferro parecido com o da carne vermelha. Ou seja, a vitamina C facilita a absorção do ferro do feijão. Tranquilo? E para que serve o ferro? Galera, a principal, aquela que mais aparece na sua prova, é a participação, a formação da hemoglobina. A hemoglobina é um pigmento respiratório. Ela é um pigmento respiratório. Então, é através da hemoglobina que se tem o transporte de gases, tá? Então, é através dela que se tem o transporte de gases pelo corpo. Falta de hemoglobina promove anemia, cansaço, fraqueza, sonolência. Tranquilo? Muito importante. Essa daí sempre cai em prova. Ferro e cálcio são as duas que mais aparecem disparadamente. Tranquilo? Próximo, que a gente vai dar uma estudada aqui, já do lado de cá, para não ficar apertado, iodo. O iodo, ele está presente em frutos do mar. Ah, Vinícius, me dá um exemplo de fruto do mar. Peixe, camarão. Ah, banana d'água. Banana d'água não é fruto do mar, não inventa, tá bom? E também presente no sal de cozinha. Tranquilo?
Por quê? Até o nosso governo obrigou a aumentar a quantidade de iodo no sal de cozinha. Por quê? Porque como era difícil da população brasileira como um todo comer frutos do mar, o sal de cozinha, o iodo no sal de cozinha favorece ter mais iodo na alimentação. E ele é importante para quê? Para que ele serve? Mole. O iodo, ele ajuda nos hormônios de uma glândula na altura da garganta, chamada de hormônios da tireoide. Os hormônios da tireoide são feitos à base de iodo. Por isso que o governo obrigou a aumentar a quantidade de iodo no sal de cozinha. Quando tinha pouco iodo na alimentação, a tireoide ficava inchada, como se fosse um papo. E aí a pessoa ficava também com uma consequência chamada hipotireoidismo, fraqueza, cansaço, sonolência. Por isso que o governo obrigou a aumentar a quantidade de iodo no sal de cozinha. Tranquilo? Próximo. A gente vai falar, para a gente dar continuidade aqui à nossa aula, a gente vai falar sobre o fósforo. Tranquilo? O fósforo, representado pelo fosfato, no elemento P, ele tem como principal local que a gente encontra o fósforo é em carne, nas carnes, em alguns legumes. Tranquilo? Para que o fósforo é importante? O fósforo ele ajuda na formação do DNA e RNA, né, os ácidos nucleicos, e ele também é muito importante para aquela substância que armazena energia no nosso corpo chamada ATP, tá? Que é aquela substância que guarda energia no nosso corpo. Outro, de igual importância e também muito interessante para a gente, flúor, tá? Aonde que geralmente a gente encontra o flúor? Na nossa casa, principal forma de encontrar o flúor na nossa casa, na água. A água que vem, ela já é uma água que tem flúor, que já vem utilizado flúor para o tratamento da água. Tranquilo? E qual é a principal importância dele? Ele vai ajudar na manutenção dos dentes. Ele é um excelente antibactericida, tá? Ou seja, ele tem uma ação para combater as bactérias, principalmente as que estão no dente, muito grande. Tranquilo? Potássio. O potássio, ele também vai ser muito encontrado em frutas e verduras. Ele ajuda na osmorregulação, ou seja, controlar a quantidade de sais e águas que tem no nosso corpo. Então, ele auxilia na osmorregulação, ou seja, controla a quantidade de água e sais do nosso corpo. Tá? Paralelo ao potássio, tem o sódio. Temos o sódio, tá? O sódio, ele vai ser encontrado com facilidade no sal, até porque o sal é o NaCl, né? O cloreto de sódio, tranquilo? E ele vai ter também um controle muito importante na osmorregulação. Por último, só para não dizer que não citei, mas aparece um pouco menos, é o lance do magnésio, tá? O magnésio, ele é muito presente em folhas. Ele é muito presente em folhas, até porque ele forma a clorofila. Ele é que vai fazer a clorofila.
clorofila, ou seja, ele é que vai absorver a luz para poder realizar a fotossíntese. Tranquilo? Galera, então essa parte de substâncias inorgânicas a gente fechou. Vamos começar a parte de substâncias orgânicas, que aí vai ser bem maior. Tranquilo? Vai ter bem mais matéria, porque a gente vai ter que falar de carboidrato, lipídio, proteína, DNA, vitaminas, e aí tem bastante coisa para a gente continuar estudando. Cai dentro e vai fazendo os exercícios. Tamo junto!